Conhecimento versus amor. Esse título está baseado em Coríntios capítulo 8. E o que fala no capítulo 8 de Coríntios? Fala sobre as comidas sacrificadas aos ídolos. Mas vamos voltar um pouco no tempo e compreender este capítulo. Primeiro vamos entender o sistema de sacrifício daquela época. Os sacrifícios, os cultos pagãos que eram oferecidos aos deuses pagãos, era muito parecido com o que Israel praticava. Muitas das vezes a gente vai ouvir algumas pessoas falar que Israel copiou as outras cidades ou as outras religiões no seu estilo de adoração a Deus. Mas, na verdade, foram as religiões ao redor de Israel que copiaram o seu sistema sacrificial, o seu sistema de culto e adoração, mas de uma forma deturpada. Quando era oferecido um sacrifício no templo, o animal era levado até o templo e lá era oferecido em sacrifício a Deus. E a carne daquele animal, parte era queimada e parte ficava com o sacerdote e sua família. Mas, porém, no mundo pagão, eram oferecidos também os animais em sacrifício. Outra parte era queimada, mas outra parte ficava com os adoradores dos deuses. E essa carne era distribuída entre eles. E como naquela época não tinha um refrigerador que pudesse conservar a carne, essa carne então era tirada do templo e levada para o mercado. Então, a questão aqui dos irmãos de Corinto que fizeram a pergunta para Paulo é: a carne que é vendida no mercado, que é sacrificada aos deuses pagãos, pode comer ou não pode comer? E aqui a gente já percebe que a igreja se dividiu em dois grupos: os grupos que eram fortes e os grupos que eram fracos. Os fortes eram aqueles que acreditavam, que tinham na sua mente, que os deuses pagãos não eram nada, que só existia um único Deus e Criador dos céus e da terra. Não existia outro além de Jesus Cristo. Esses eram os chamados fortes, mas os fracos que se convertiam ao cristianismo e que carregavam em sua mente um pouco da prática da idolatria, acreditavam que se comer a carne, estariam praticando a idolatria. Esses os chamados fracos. E também eles tinham em mente que esses deuses, na verdade, não eram deuses, mas eram demônios. Então imagine agora os fortes, que acreditavam que só existia um único Deus e os deuses pagãos não eram nada, comiam a carne e provavelmente zombavam daqueles que não comiam. A pergunta que é endereçada a Paulo é exatamente sobre isso. Pode ou não pode comer a carne que é sacrificada ao ídolo e que é vendida no mercado? Então Paulo começa a dizer: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Então o que Paulo está já querendo dizer? Os fortes têm esse conhecimento e está correto, mas está lhe faltando algo. Está faltando o amor. Versículo 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Às vezes nós achamos que conhecemos tudo, que já sabemos de tudo, quando na verdade não sabemos de nada. Mas o amor é superior. E só há um verdadeiro conhecimento quando a base é o amor a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós somos conhecidos por Ele. Versículo 4. Portanto, em relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vê todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, aqueles que têm em mente que comer
a carne sacrificada ao ídolo está praticando idolatria, esses são chamados de fracos. Mas Paulo traz a ideia de que o amor edifica e que o verdadeiro conhecimento é quando está baseado no amor a Deus. Paulo também traz a ideia de Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 e 5, onde diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Paulo faz essa referência a dizer que o pensamento daqueles fortes, que se dizem fortes, está correto. Só existe um único Deus. Mas eles têm que tomar cuidado com esse tipo de conhecimento para que não se tornem pedra de tropeço para aqueles que são fracos. Versículo 10. Ou se alguém tem a consciência fraca, vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seu irmão, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se naquilo que eu como levo meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então veja que Paulo é bem claro nessa questão da pergunta: pode ou não pode comer carne sacrificada aos ídolos? Paulo falou: olha, você está correto no seu pensamento, só existe um único Deus, esses ídolos não são nada no mundo. Só existe um único Deus, esse pensamento é correto. Mas o conhecimento, ele traz o orgulho, mas o amor edifica. Então Paulo está dizendo que os chamados fortes, em vez de usarem desse conhecimento com base no amor a Deus, eles estavam ridicularizando os fracos que não tinham esse conhecimento. Então, se eu, com o meu conhecimento que eu tenho na palavra de Deus, através desse conhecimento, faço o meu irmão tropeçar, eu peco contra Cristo. Eu não estou agindo de amor para com o meu próximo, para com o meu irmão. Eu estou sendo orgulhoso. Então, os fortes achavam que, por ter esse conhecimento, poderiam comer de tudo e qualquer coisa. Mas os fracos já não tinham este conhecimento. E qual era o papel desses fortes diante desses irmãos que não tinham esse conhecimento? O papel deles era agir com amor e ensiná-los aquilo que o irmão não conhecia, conhecer também. Os fortes estavam desprezando os mais fracos de consciência, quando deveriam ensiná-los. Então Paulo concedeu a esses irmãos fortes que poderiam comer, sim, a carne sacrificada aos ídolos, mas com uma condição: se o que eles estivessem fazendo não fizessem o outro tropeçar. Atualmente, de que maneira eu e você, através do nosso conhecimento, de que maneira nós talvez possamos fazer o nosso irmão tropeçar? Como Paulo diz, que nós não venhamos a ser preda de tropeço. Então, que nós venhamos tomar cuidado, que nós venhamos praticar o amor em vez do orgulho. Paulo, Moisés, eles tinham em mente que o conhecimento sem amor é inútil. Era isso que estava faltando na igreja de Corinto. Então, convido você a orarmos neste momento. Querido Deus, obrigado pela tua mensagem, pela tua palavra. Nos ensine, Senhor, a praticar o amor, para que nós não venhamos a fazer o nosso irmão tropeçar por meio daquilo que a gente acha que conhece. Nos ensine, Senhor, a verdadeira sabedoria, por meio do amor que há em Cristo. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém.